Memórias do Poder Legislativo está de volta. Continuamos conversando com Oswaldo Doreto Campanari, veio de Marília para dar entrevista para a gente, ex-deputado estadual, federal, constituinte e ex-vereador, médico também. Deputado, antes da gente entrar nessa passagem do senhor pela Assembleia e na chegada do senhor até a Câmara dos Deputados, eu queria lembrar de uma coisinha que o senhor falou no próximo bloco e que me deixou com a pulga atrás da orelha. O senhor disse que o senhor se dava muito bem com o líder, né, do partido Arena, que era o partido da situação do governo, e o senhor, o líder da oposição, o líder do MDB. Como é que faz para ser amigo sem envolver esses ideais tão contrários, assim? A arma é o diálogo, né? O diálogo aproxima, né? E a verdade é o seguinte, que não pode existir uma boa política sem oposição. Alguém já escreveu que é a oposição que faz a grandeza de uma nação, cobrando do governo, exigindo aquilo que o povo tem direito, né? Melhor saúde, melhor escola, melhor apoio aos agricultores, aos que produzem o alimento, né? Então, a oposição é necessário. Mas não precisa ser uma oposição radical sempre? Não, radical não. Dá para ser... dentro da lei, né? Respeitando princípios e também a razão daquilo que a gente está fazendo. E dá para até ser amigo do líder da oposição e continuar sendo... Dá para conviver, sim. Que bacana o senhor dizer isso. Bom, daqui, como é que o senhor chegou, então, até a Câmara dos Deputados, lá em Brasília? O senhor foi eleito em 82, Bom, é isso? Eu fui eleito em 82, porque até 82, por exemplo, nós tínhamos o prefeito aqui biônico, que era Mário Covas. Foi um dos maiores políticos que eu conheci na minha vida, Mário Covas, a liderança dele, a cultura, porque ele foi o grande coordenador da Constituinte. Era, inegavelmente, depois do Ulisses Guimarães, era ele que conduzia no plenário a função da oposição, pleiteando a Constituinte desejada por todos os brasileiros. E ela foi tão boa, tão importante, que depois de 25 anos ela está em dia, está mantendo, e o país está sendo conduzido dentro da democracia. Até hoje. Havendo respeito mútuo, né, entre a situação e a oposição. Bom, o senhor chegou em Brasília em 82, Sim. E aí depois, em 86, é que começou esse mandato de deputado constituinte, Sim, é isso? E aí foi até 90. Aí eu não fui, a terceira eleição eu não consegui. E eu já estava também cansado, já, né? Porque foi uma sequência aí. A gente morando em Marília, São Paulo, 500 quilômetros, daqui para Brasília, retorno, né? E a gente tem família, né? Família grande também, né? Agora me conta dessa experiência como deputado constituinte. É um momento, talvez um dos mais importantes, né? Ou o mais importante, de repente, na história política brasileira. É muito importante porque há uma mobilização geral, né? Então, a verdade é que existia uma divisão. Os deputados federais e senadores nordestinos, eles faziam uma campanha muito grande. Era um grande número de deputados brilhantes, senadores brilhantes. Mas aqui o Sul, né, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, também havia, assim, um choque, né? Porque os nortistas, eles pleiteavam e conseguiam, e conseguem até hoje, todos conseguem, né? E eram outros ideais, outros interesses. Tem que ter o diálogo, tem que ter a discussão. Por exemplo, essa parte do Sul, do Sudeste, pleiteava mais o quê, deputado? Nessa questão da Constituição. O Nordeste? Que confrontava com o Nordeste. Bom, o Nordeste são estados pobres que eles têm mais dificuldade do que o Sul.
porque nós sabemos a riqueza do estado de São Paulo, né? Aqui tem dinheiro que não acaba mais, dá para resolver os problemas do país inteiro, né? Agora, os estados nordestinos são estados pequenos, estados pobres, quase todos eles são pobres mesmo, e não produz o que a nossa agricultura produz. Lá eles não têm café, o algodão produz muito pouco, o amendoim muito pouco, as terras não são férteis. E eles têm a dificuldade também, o poder de irrigação para melhorar a agricultura. Tanto é que o Rio São Francisco até hoje não chegou lá no Nordeste, né? Então já são vários governos e a luta continua. O importante em Brasília é quem preside o país saber distribuir as verbas, né? Destinando para as entidades que realmente necessitam. Na área do ensino, na área da saúde, né? Deputado, qual que era a grande preocupação de quem fazia essa Constituição de 88? O que vocês pegavam ali com mais cuidado? Qual que era o grande interesse mesmo na hora de elaborar essa carta tão importante? Bom, na Constituinte existiam as comissões, né? Quer dizer, tinha a Comissão da Agricultura, a Comissão da Saúde, a Comissão do Ensino, né? A Comissão do Transporte, tudo que a gente possa imaginar existiam. É, porque é um processo tão grande que não dá para imaginar. Então, Constituinte, 513 constituintes, quer dizer, deputados federais. E 80 e pouco, quase 90 senadores, certo? Então, são duas casas quase que distintas, né? Eu acho que o Senado poderia até... Não havia necessidade de existir, porque o importante é que existisse. Eu entendo que só a Câmara Federal já seria o suficiente, né? Uhum. O senhor fez parte de quais comissões, batalhou por quais emendas? O que o senhor lembra dessa época aí de confecção da Constituinte, desse processo aí tão enorme? Bom, era uma colcha de retalho, né? Por uma questão de consciência, eu sou um deputado que eu vim da zona rural. Eu nasci na zona rural, eu só fui para a cidade aos 14 anos para estudar, né? Então, a minha origem foi na lavoura, né? Então, em Brasília, eu atuei mais na área da agricultura, né? Então, nós temos realmente uma agricultura que não está produzindo aquilo que poderia produzir. Então, a gente cobrava do governo para que desse, no meu caso, eu cobrava para que amparasse melhor a agricultura. O agricultor também. O agricultor. Quer dizer, o alimento, para alimentar o povo. Nós tivemos um médico baiano que foi presidente da Organização Mundial da Saúde, e não me ocorre o nome dele agora. Ele sempre trabalhou em defesa da saúde. Ele foi membro da Organização Mundial da Saúde. E eu disse que ele defendia o tratamento da saúde do povo, tanto é que ele assumiu a presidência da Organização Mundial da Saúde. E que desceu no Rio de Janeiro, no dia 31 de março, quando deram o golpe, ele foi preso, o que foi, lamentamos muito que isso tenha ocorrido. Uhum. E o senhor tinha ali a bandeira da saúde também, por ser médico, e a da agricultura. Bom, então, eu realmente procurei trabalhar em defesa da agricultura, porque a minha região, eu já disse antes, ela produziu no passado, foi a maior produtora de algodão, de café também.
E hoje tem. E esses direitos foram conquistados com a Constituição? Houve uma melhoria, o senhor acha, nessa condição do agricultor? Eu acredito que sim, porque a nossa agricultura ela vai indo bem. No momento não vive, devido à seca, né? A falta de água, né? Norte a sul nós estamos sem água, né? São muitos gargalos ainda, né? Quem é do setor, a gente sempre escuta dizer que tem os gargalos da infraestrutura ali, mas os resultados da economia garantem sempre os bons resultados do Brasil ainda, né, deputado? Certo. Até hoje. Eu queria saber, nessa passagem toda do senhor, que começou lá em Marília até Brasília, nessa linha aí de evolução do tempo que o senhor fez na política, que o senhor focasse um pouquinho mais aqui na Assembleia. E queria perguntar para o senhor se o senhor sente saudade daqui, quando o senhor vem, anda aí pelos corredores, mexe assim com o senhor de lembrar? A gente fica com saudades, né? Porque no meu tempo de líder da bancada aí, as discussões iam até de madrugada, né? A gente acabava dormindo na Assembleia, Dormia nada, quase. Então, existiam dois partidos, Arena e MDB. Então, era realmente uma briga, né? Uma briga que é oposição, tem que ter oposição. Isso existe em todos os países, né? Situação Dá saudade desse embate, assim? Dá. Porque a gente conseguia as coisas para os municípios, né? Por exemplo, eu já falei antes, combate a erosões, né? Maquinário, recurso para a saúde, para a educação. Tão importante para a cidade. O importante é isso. O deputado tem que trabalhar nesse sentido, levando para os municípios da região da qual ele é eleito os benefícios que o Estado e a União podem dar. Disso, de ter essa conquista, de repente, de ver o município evoluindo por conta de um trabalho feito aqui na instituição, isso dá saudade? Dá. Agora, tem uma coisa que eu deixei para o fim para perguntar para o senhor. O senhor disse que medicina e política ali andam juntas, que é uma infidelidade saudável, que hora o senhor tem que estar com uma, hora o senhor tem que estar com outra. Mas alguma hora o senhor teve que escolher uma das duas ou preferir uma das duas, a política ou a medicina. Com qual que o senhor fica? Olha, eu ficaria com a política de moral, de princípio e a política da razão. Por quê? Porque há uma necessidade de participar da política nesse sentido. O senhor acha que a gente tem feito isso, que as pessoas estão participando na medida? Eu acho que todo mundo tem que ter interesse com a política. Fiscalizar o seu vereador, o seu deputado estadual, o seu federal, se realmente ele só está recebendo os honorários e ele não produz, ele não trabalha, né? Porque nós temos que reconhecer que o salário do deputado é bom, deputado estadual, federal, senador, né? Agora mesmo os senadores querem aumento dos seus salários, né? E os ministros do Supremo Tribunal Federal também querem. Hoje nós temos em Marília, filho da terra, que estudou Direito, e ele é presidente hoje do Supremo Tribunal Eleitoral. Supremo Tribunal Eleitoral, é um marilhense, e recentemente eu estive lá e assisti à posse dele. Então é um marilhense que trabalha pela boa política. Quer dizer, hoje existem muitos mecanismos de transparência para as pessoas acompanharem, né, esses mandatos. Fazer o que o senhor fazia quando o senhor era estudante, quando o senhor era só um morador de Marília, indo lá na Câmara, né, ouvir o trabalho do padre, fiscalizar. É isso que o senhor acha que falta? Acompanhar mais de perto? Tem que começar cedo, né? E acompanhar, fiscalizar. Agora, ler. O político tem que ler bastante. Aliás, todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler bastante, é isso aí. Porque dizem que a pessoa não vale pelo dinheiro que tem, mas vale pelo que sabe. Então, se sabe bastante política, se estuda bastante política, o benefício é da sociedade. Por isso que o senhor escolheu a política, entre a política e a medicina. Escolhi, acho que
valeu a pena. Faria tudo de novo. Tudo? Tudo de novo. Todas essas, até ficar longe da família, essas coisas difíceis que o senhor falou. Mas na idade que eu tenho já não dá. Mas eu vou acompanhar a política, lendo, acompanhando quem é eleito e não trabalha e como trabalha, né? O senhor continua fiscalizando como cidadão, deputado? Continuo, porque o governo não pode ter muita centralização, porque a centralização é a mãe da corrupção, né? Então, quando o governo ele ajeita tudo, quer dizer, tudo para ele no governo, então aí é a mãe da corrupção. É isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista do senhor, pelos ensinamentos, por essa dica de que as pessoas fiscalizem, realmente isso é de grande importância. E obrigada por ter saído de Marília para dar entrevista aqui no Memórias, foi um prazer. Eu é que agradeço, né, pela oportunidade. É isso, Memórias fica por aqui dessa vez e volta na semana que vem com muito mais história sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo e sobre as pessoas que fizeram a Assembleia Legislativa de São Paulo. Até a semana que vem e muito obrigada pela sua audiência.